Olá, seres amados, sejam bem-vindos. Você sabia que a sua mente funciona como um relacionamento? Pois é, nossa mente funciona como um relacionamento. No vídeo anterior, numa aula anterior, nós falamos sobre o subconsciente e o consciente. O consciente como o semeador e o subconsciente como o solo fértil. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre o subconsciente. Mas antes, me chamo Karina Selle, ajudo você a despertar a sua consciência e equilibrar a sua energia. E vamos dar continuidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre o subconsciente, sobre o ventre da criação. Vocês já ouviram falar sobre essa frase dada ao subconsciente? Sim, meus queridos, ventre da criação. E por que será que esse nome, ventre da criação? Eu iniciei o vídeo agora falando para vocês que a nossa mente funciona como um relacionamento. E o subconsciente, né, nada mais do que justo de que receber essa frase, esse nome, ventre da criação. E por que ventre da criação? Bom, ventre da criação porque é lá onde é gerado o seu sonho, o seu desejo, né? É lá onde é gerado, no subconsciente. Por isso esse nome, ventre da criação. Quando temos um sonho a gente deseja muito, é como se nós engravidássemos. Eu tenho até uma história boa, né? Que eu dormi, foi um sonho, eu dormi numa noite, e aí eu sonhei que eu estava num hospital com a barriga grande, com a barriga grande, a barriga já era crescida, e eu estava grávida, eu sentia a gravidez dentro de mim, né? Então eu tive esse sonho, né? E acordei me sentindo muito bem nesse dia. E por que eu estou contando isso? Porque é de fato o que acontece quando a gente está gerando esse desejo, está gerando esse sonho dentro de nós. Então é normal que você sonhe dessa forma. Eu não sei se vocês já sonharam dessa forma, mas eu sonho muito assim. Eu já sonhei muito assim. E o que é isso? Quando o seu sonho está sendo gerado, né, lá no subconsciente. Como? Todos os dias, você visualizando, colocando a intenção no que você quer. Então, antes de dormir ou quando acorda de manhã, o que é que se faz? Se visualiza o que tanto se quer. Então, visualiza. E essa visualização da mente, a visualização da mente, que é o masculino, né? Porque a mente, ela funciona como um relacionamento. O consciente é o masculino e o subconsciente é o feminino. Então, o consciente masculino é o semeador, né? É quem coloca a semente lá no subconsciente. Então, trazendo para nós, quando a gente está desejando, visualizando, o consciente pensa, tem a ideia e joga lá para o subconsciente, que é o feminino. Então, o que acontece? Através do sentimento, né? Esse sentimento é que vai o quê? Dar luz a esse bebê, né? A esse sonho. É que vai gerar, é que vai trazer esse sonho à realidade. Então, é normal se ter esses sonhos de que tem uma criança nos braços ou que está grávida gerando um bebê. É normal, porque é o seu subconsciente
aceitando a ideia do sentimento, através do sentimento. Ele está aceitando a ideia através do sentimento. Então, para eu gerar esse bebê, eu preciso todos os dias visualizar esse desejo com sentimento. Fecha os olhos e visualiza. Visualiza sentindo que é real. É dessa forma que a gente engravida o subconsciente. Então, eu acabei de falar para vocês que o consciente, ele é o masculino, ele é o mundo das ideias, é o pensamento, né? Ele gera as ideias, faz escolhas, decide o que quer, né? Já o subconsciente, ele é o feminino. Ele não discute, ele não julga, né? Ele não raciocina. Ele simplesmente aceita a sua ideia, ele aceita. Através do sentimento, ele aceita o que você coloca lá e ele vai e materializa. Então, no processo criativo, quando a gente está visualizando o nosso desejo, o que é que acontece primeiro? A gente tem uma ideia e a partir dessa ideia vem o sentimento. E desse sentimento nós vamos criar a ação, né? Qual é a consciência da ideia e do sentimento? A ação. Exemplo, você está sentada no seu sofá e de repente vem aquela vontade de comer bolo. E ainda vou ser mais específica, bolo de chocolate. Quem não gosta, né, de bolo de chocolate? Então aí a gente, ai, que vontade de comer bolo de chocolate. Aí pensa, ai, aquele bolo quentinho com aquela calda de chocolate. E aí visualiza o bolo e sente aquilo como real. Então, o que está acontecendo aí? Um processo criativo. O consciente emanou a ideia e através do sentimento, o que é que acontece? Você age. Então, você levanta do sofá, vai para sua cozinha, procura tudo que tem ali para fazer o bolo e faz o bolo. Então, o que é que aconteceu aí? Sua mente, ela agiu de acordo com o sentimento. Isso mesmo. Então, o que que eu comecei o vídeo falando o quê? Que nossa mente funciona como um relacionamento, ou seja, um casamento. O marido é o consciente, o masculino, e a mulher é o feminino. A esposa é o feminino, o subconsciente. E o sentimento é a chave, né, que faz o desejo se tornar real. Então, um fator importante aí, né, no processo criativo, né, que eu não sei se vocês já perceberam, mas é importante falar, é importante ressaltar isso, é que toda vez que a gente pensa num sonho e sente aquele sonho, o sentimento é que vai fazer com que leve você para aquela realidade que você tanto visualizou e com sentimento, né? O sentimento foi lá e trouxe para sua realidade física. Então, o sentimento faz você mudar de uma realidade para outra, né? Às vezes pode não ser na mesma hora, pode ser daqui para amanhã, mas uma hora vai se concretizar. E não é porque você está vendo que você não mudou de realidade. Não. Às vezes você quer manifestar algo que precisa de um tempo. Lembra do espelho que eu falei para vocês, que a consciência, né, é a única causa, é o princípio de tudo, né? Então a consciência, ela vai trazer isso para o seu mundo físico. De acordo com o que você pensa e acredita, ela vai trazer para o seu mundo físico. Lembra que a consciência é a luz que molda tudo que existe na nossa mente? Então,
ela vai trazer, mas às vezes demora um tempo. Aí você lembra do espelho que a sua consciência, né, tá lá tudo de bom na sua consciência. E a realidade é como se fosse um espelho, né? O que se manifesta fora é como está dentro. E às vezes demora um pouquinho para isso acontecer. Então, enquanto isso, você tem que se manter nessa realidade. Você tem que se manter firme nessa realidade até você ver no seu mundo físico. Então, às vezes você quer aquele bolo de chocolate. Aí você visualiza. Tá. Bolo de chocolate. Senti. Mas não tô vendo ainda. Mais calma, você relaxa, você solta, você continua visualizando de manhã, de noite, continua pensando no seu sonho e uma hora ele vai se manifestar, né? Leva um tempinho, mas se manifesta. Às vezes é na mesma hora, principalmente se você tiver com as crenças assim limpas em dia. Quanto mais você limpa as suas crenças, mais a probabilidade de tudo aquilo se manifestar com mais, rapidez, né? Porque, como eu falei para vocês, o processo criativo é ideia, sentimento, ação. Então, se as suas crenças estão limpas, começou o processo de limpeza das crenças, rapidinho isso começa a se manifestar na sua vida. É só ter um pouquinho de paciência, soltar o controle, né? Que isso se manifesta na sua vida. O subconsciente, ele não julga, ele não julga, ele não discute, ele simplesmente imprime aquela ideia que foi colocada nele. É como se fosse uma impressora. Colocou a ideia com o sentimento lá, vai se manifestar. A não ser que você tenha muitas crenças, né? Crença de merecimento, crença de escassez, algum tipo de crença que esteja atrapalhando isso. Mas fora isso, o processo é rápido, é rapidinho. Então vamos lá. Então, nenhuma ideia chega ao subconsciente antes de ser sentida, seja ela boa ou má. Ela simplesmente se expressa no seu mundo físico. Então, outro fator importante, importância de controlar os pensamentos. É importante controlar os seus pensamentos, né? Controlar, não pensar nada negativo, procurar pensar positivo, só colocar, pensar coisas boas, porque o subconsciente, ele não discute, ele simplesmente ele vai manifestar aquilo que você sentiu. Você pensou, teve uma ideia de algo, então você pensa lá, pronto, que quer manifestar o tal do bolo de chocolate, mas o sentimento não condiz com aquele pensamento, né? Não condiz, né? O sentimento é outro, é de falta, é de tristeza, medo, desânimo. Então, esse sentimento é o que vai ser manifesto na sua vida, não é o bolo de chocolate. Então, a importância de controlar os pensamentos, de cancelar, de manter uma postura positiva, de manter pensamentos positivos. Também a importância de disciplinar a mente, porque assim como controlar os pensamentos é importante, a disciplina também. E é diferente de controlar os pensamentos? É sim, porque a disciplina é como se você estivesse programando ela para sempre colocar ela naquela posição. No caso, você passa de manhã, você quer pensar no seu sonho, pela manhã você começa a pensar no seu sonho, mas ela só quer levar você para outros cantos. Quer levar você para o negativo, quer levar você para as contas para pagar, quer se preocupar com o vizinho do lado. E aí, o que é onde entra a disciplina. Você tem que fazer com que sua mente procure caminhar junto com seu sonho.
Onde é que tem que estar a sua mente? No seu sonho, no seu desejo. Você tem que passar 24 horas por dia no seu desejo, né? Praticamente. Porque o que é real é o seu desejo. Então você tem que estar lá o tempo todo no seu mundo, né? Lembra do mundo de Bob? Pois então, você tem que viver lá, porque lá é que é o real, não é aqui. Reagir ao que está em cima, no céu, no seu mundo da imaginação, e não essa realidade. Então, a importância de disciplinar a mente é como se fosse uma criança pequena, que a gente tem que dizer para ela: meu amor, sente aqui, você tem que ficar aqui, não pode sair daqui agora. Meu amor, você não pode comer tanta bala desse jeito. Vamos controlar essas balas? Bem assim é a mente, é a mesma coisa. Outra coisa já falei de palavras positivas que você tem que procurar falar no presente, que o eu sou, a gente só fala coisas positivas, depois do eu sou, a gente só fala coisas positivas, né? Nunca se deve falar o eu sou pro lado negativo. Então, se eu tenho, que eu quero dizer que eu tô alegre, eu sou alegre, né? Não dizer eu serei alegre, porque não existe nem passado nem futuro, só existe o presente. Então, eu sou alegre, eu sou feliz, né? Eu sou abundante. Nada nem no passado, nem no futuro, nem nada de negativo, simplesmente positivo e no presente. Então, para concluir, vou reafirmar o que eu falei no início do vídeo. O pensamento é o consciente, é o mundo das ideias, ele planta a semente, né? Já o sentimento é o feminino, né? É que engravida, né? O subconsciente engravida. O consciente é o pensamento, ele vai lá e põe a semente. E o subconsciente é o solo fértil, é a parte feminina, é quem engravida, né? Então, se você pensa em algo, mas sente o oposto, o subconsciente vai lá e materializa o que você sente e não o que você pensa. Então, o que é que materializa o meu desejo? O sentimento. O sentimento é que materializa o seu desejo. Então, tudo que você for visualizar, pensar, tem que pensar, sentir primeiramente. Sentir. A ideia tem que vir carregada de sentimento, porque é isso que faz você engravidar e trazer para o plano material, para o seu mundo físico. O sentimento é o feminino, subconsciente. O subconsciente é a parte feminina, é a esposa. E o masculino é o consciente, o marido, né? Lembra que eu falei que lá no início do vídeo, que é considerado um relacionamento, um casamento. E quem é que traz esse bebê para o mundo físico? Esse desejo, o sentimento. O sentimento é que traz o seu desejo para o mundo físico. Então é isso, meus queridos. Hoje, esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos um pouco mais sobre o consciente e o subconsciente, né? Ressaltamos ainda mais o subconsciente, que ele não julga, simplesmente aceita através do sentimento, ele aceita, ele não discute e ele vai e imprime esse desejo no mundo físico. Percebem? Então, a importância de você se manter firme no seu desejo, né? Também falamos que o sentimento te muda de realidade. Às vezes você está numa realidade onde tudo está dando errado. E aí, quando você visualiza, traz aquele sentimento de amor, de alegria, você automaticamente muda para a realidade desejada, onde as coisas dão certo. Então, o sentimento tem essa capacidade de mudar você de realidade, porque o subconsciente, ele aceita como se fosse uma realidade aquilo que você está visualizando. Compreende?
Então é isso, meus queridos. Então acho que eu já falei tudo. Novamente, né? Só que acredito que precisou isso ser mais destacado. Eu falei na aula de segunda passada sobre isso, mas eu acredito que tinha mais algumas coisas para trazer em relação a esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já agradeço a todos e até o próximo vídeo.